Empoleirada no topo dos Andes peruanos, aninhada entre picos e precipícios, jaz uma cidade que parece ter saído de um sonho. Esta é Machu Picchu, uma cidadela de pedra e névoa, suspensa a 2.430 metros acima do nível do mar. Huayna Picchu, o Pico Dentado, sentinela a norte. A montanha Machu Picchu, o seu ombro largo, a Aninhala a sul. Durante grande parte do ano, nuvens etéreas deslizam pelas suas praças, e nuvens cobrem os seus templos, cobrindo as antigas pedras com um véu suave e branco, apenas para se abrirem e revelarem o impressionante panorama do vale do rio Urubamba que serpenteia lá embaixo. Este dramático jogo de luz, névoa e topografia agreste cria uma atmosfera de profundo mistério e beleza intemporal. A existência de Machu Picchu foi um segredo guardado zelosamente pelas comunidades locais durante séculos, enquanto os conquistadores espanhóis. Não foi até 1911 que Hiram Bingham. A sua chegada marcou o início de um novo capítulo. O profundo mistério do propósito de Machu Picchu é a base do seu encanto. Ao contrário de outros locais incas importantes, como Cusco, não existem crônicas escritas sobreviventes. Este silêncio do passado tornou a cidade num vasto quebra-cabeças arqueológico. Estudiosos dedicaram as suas carreiras a examinar as evidências, analisam o design dos seus edifícios, a qualidade da sua alvenaria e a sua relação com o ambiente. A busca por respostas é uma tentativa de dar voz a uma civilização através da arquitetura e do ritual. Seria um centro administrativo movimentado? Uma engrenagem na máquina do Estado Inca? Ou um santuário isolado? Um local para comunicar com o sol, a lua, as divindades da montanha? Talvez fosse um paraíso privado, uma propriedade sazonal para o imperador. A evidência é complexa e muitas vezes contraditória. Esta ambiguidade torna o local tão fascinante. Recusa-se a ser categorizado de forma simples. O debate, uma nova descoberta, o reexame de um fragmento, a aplicação de software astronômico. A verdade pode não residir em escolher uma teoria, mas em compreender como funções distintas se entrelaçaram. Política, religião, a vida diária. Machu Picchu pode ter sido todas. Uma das teorias mais práticas e com mais apoio sugere que Machu Picchu funcionava como um centro administrativo e uma capital regional. Segundo esta ideia, não era apenas um local cerimonial, mas um centro de grande atividade, criado para governar o território e gerir os seus recursos. A forma como a cidade está construída, dividida em zonas urbanas e agrícolas, é típica do planeamento Inca. A presença de grandes praças abertas sugere que eram locais de reunião, onde se podiam anunciar leis ou organizar atividades comunitárias, funções essenciais de um centro de governo. As grandes socalcos não são apenas jardins, são obras-primas de engenharia, projetadas para cultivar em grande escala e alimentar muitas pessoas. Os andenes estabilizavam as encostas, evitavam a erosão e criavam microclimas para cultivar milho e batatas. Perto há muitas culcas, em colinas ventosas, que mantêm os alimentos frescos e secos, usavam-se para guardar comida e outros bens. Um sistema de armazenamento tão grande indica uma economia estatal organizada com recursos que eram recolhidos, geridos e distribuídos a partir da cidade. A infraestrutura, a rede de caminhos, o Capac Nhan, ligava a cidade a outras povoações do vale e à capital, Cusco. Essa posição permitia controlar o comércio, o movimento e o trabalho na região. A região era uma fonte de valiosa coca e outros produtos da selva. Habitações simples e residências elaboradas, uma sociedade estratificada, uma localização estratégica e militar, símbolo do poder Inca em territórios remotos. Uma teoria igualmente convincente apresenta Machu Picchu não como uma cidade de burocratas, mas como um profundo santuário religioso. Um lugar construído para cerimônias e observação celestial. A sua profunda ligação com o cosmos Inca.
A paisagem, Apus. A cidade é emoldurada por picos sagrados e orientada para o rio Urubamba, reflexo terrestre da Via Láctea. Construir num local tão potente sugere uma interface entre o humano e o divino. A evidência arquitetônica é abundante. Por todo o sítio, o mais famoso é a pedra Intihuatana, o poste de amarração do sol. Os seus ângulos alinham-se com solstícios e equinócios, sugerindo o seu uso como relógio astronômico ou dispositivo ritual para amarrar simbolicamente o sol. O Templo do Sol. Janela que emoldura o nascer do sol no solstício de junho, iluminando uma pedra sagrada. O Templo das Três Janelas, origem mítica inca. Debaixo do Templo do Sol, uma gruta esculpida, Mausoléu Real, provavelmente um santuário de culto aos antepassados. Toda a cidade como mapa da cosmologia, edifícios alinhados a eventos celestiais e locais sagrados. Água com significado ritual. A peregrinação. Os residentes não eram administradores, mas sim sacerdotes, sacerdotisas e assistentes. Equilíbrio cósmico com rituais. Sol, a lua e os deuses da montanha. É um lugar de profunda devoção. Uma terceira teoria de peso. Machu Picchu era uma propriedade real privada, ou um palácio de campo para Pachacútec, Inca e Yupanqui. Pachacútec transformou o reino de Cusco em Tahuantinsuyo, segundo esta ideia, um local de luxo, para caçar, festas privadas, cerimônias religiosas, como uma vila de imperador romano ou um palácio de verão europeu. A prova está na qualidade e exclusividade. Residência real. Pedras mais bonitas. Blocos perfeitamente encaixados, polidos, edifícios com várias divisões, pátios privados, áreas para banhos e grandes salões. Vistas mais impressionantes. Separada de casas comuns, uma divisão clara. Um espaço reservado para o imperador e a sua família, ou panaca. O tamanho encaixa com uma propriedade real. População permanente pequena. 750 mil. O séquito do rei. Ajudantes, artesãos, agricultores e anacona. Não era grande o suficiente para ser Cusco. Demasiado elegante para ser apenas religioso. Perfeito para uma corte sazonal com alojamentos luxuosos e apoio agrícola. Explica as estruturas cerimoniais e administrativas. O governante divino com templos e santuários, rituais de Estado, pessoal e infraestrutura. Não apenas um local de descanso, uma pequena imagem do império. Governante político e mediador com o divino. Uma mostra de poder pessoal e prestígio, construída para durar para sempre. Sabe? É como um monumento duradouro ao seu governo. Um dos mistérios mais profundos. Não é a sua construção, mas o seu abandono. Num século, a cidade outrora movimentada ficou em silêncio, as suas praças vazias, os seus socalcos, terrenos agrícolas, esquecidos. Por que razão um local de tamanha importância e magnificência foi simplesmente abandonado? Não há um único evento catastrófico, nenhuma camada de cinzas, nem evidência de uma grande batalha. A cidade parece ter sido deixada de forma ordenada, sugerindo uma retirada deliberada em vez de uma fuga em pânico. Uma hipótese principal: doenças trazidas pelos espanhóis. Varíola, sarampo, gripe, pandemias, aniquilando até 90% em algumas regiões. Uma provável devastação em Machu Picchu, população reduzida. Impossível manter agricultura intensiva e infraestruturas. Abandono gradual. Outro fator: guerra e conquista. Pizarro em 1532. Império enfraquecido por Huáscar e Atahualpa. Não estava preparado. A conquista avança. O Estado desmorona-se. As linhas de abastecimento são cortadas. A autoridade central desaparece. A elite foi morta, capturada ou estava em resistência. Uma possível ordem de abandono para evitar as mãos espanholas, como uma propriedade real, após a morte de Pachacútec.
Diminui a importância, os recursos tornam-se insustentáveis. A cidade perde o patrocínio, a sua população afasta-se e a montanha reclama-a. A arquitetura de Machu Picchu, uma habilidade incrível. A técnica das pedras polidas, blocos enormes, encaixam-se sem usar nada para os unir. Juntas tão apertadas que nem a lâmina de uma faca consegue passar. Um trabalho árduo. Golpear com pedras de rio, moldar pouco a pouco, esfregar até encaixar. Marcar e ajustar. Dureza e beleza assombrosa. Resiste a terremotos. Nos Andes sísmicos, mais de 500 anos de pé. As uniões sem argamassa permitem movimento e reajuste. Paredes com ligeira inclinação. Cantos em L, portas e janelas trapezoidais. Tudo contribui para uma estabilidade extraordinária. Um gênio na gestão da água e da paisagem. Chuvas intensas, risco de deslizamentos, sistema de drenagem subterrâneo avançado, terraços com camadas de cascalho e areia para drenar e evitar a erosão, 16 fontes ligadas por canais, água fresca de nascente, um sistema que ainda funciona hoje. Nada é por acaso, estruturas alinhadas com solstícios e equinócios, um calendário celeste vital, janelas e portas emolduram montanhas sagradas, integração da paisagem na experiência. Construir era criar um lugar sagrado em harmonia com o universo, escrever a sua visão do mundo na Terra. A genialidade reside na sua profunda integração com a paisagem. Os Incas não impuseram a cidade, eles teceram-na na crista. A cidade parece crescer organicamente da terra. Marketing Shot, um muro Inca construído diretamente sobre e incorporando um bloco de granito natural. Muros de pedra que emergem de afloramentos. Rocha viva em muros e pavimentos. A linha entre o natural e o humano esbate-se. Reflete uma profunda reverência pela terra, ou Pachamama. Terraços agrícolas. Em vez de nivelar, esculpiram. Degraus graciosos e curvos, seguindo os contornos. Não apenas cultivável, obra monumental que realça a montanha e serve um propósito vital. Modelar a terra como ato sagrado, em colaboração com os apus. Zona dos Andes altos e selva alta, umidade, chuvas, mudanças de temperatura, escolhas arquitetônicas adaptativas. Telhados íngremes de colmo para escoar a chuva, drenagem sofisticada essencial, ventos e sol mitigam a umidade, granito extraído no local, negociação com a montanha, dar nova forma e expressar a sua sacralidade. Humanos, deuses e natureza interligados num cosmos vivo. Hoje, enquanto o sol se eleva sobre os Andes e dissipa o nevoeiro das pedras antigas, Machu Picchu continua a guardar os seus segredos. Ergue-se como uma testemunha silenciosa da glória de um império perdido. O seu propósito e a sua queda ainda envoltos em mistério. Exploramos as principais teorias. Uma capital administrativa, um santuário sagrado, um refúgio real. Cada uma oferece uma peça plausível, mas incompleta. Talvez a verdade seja a combinação das três. O coração do poder, um local de culto, um refúgio para a realeza. As perguntas continuam a ser pertinentes. O que levou uma civilização a tal perfeição num local tão inóspito? O imenso esforço humano valeu a pena? Enquanto caminhamos pelas suas praças silenciosas e olhamos por janelas perfeitamente enquadradas, somos convidados a refletir. As pedras não falam com palavras, mas comunicam propósito, convicção espiritual e uma ligação ao mundo natural. Desafiam as nossas suposições sobre tecnologia, sociedade e o significado do progresso. O mistério duradouro é o seu maior presente. Novas técnicas, varrimento lidar, análise de ADN podem oferecer respostas, mas talvez alguns segredos permaneçam na pedra, preservando o seu poder para o futuro. Machu Picchu é reflexão, engenho e fragilidade dos impérios. Lembra-nos de viver em harmonia com a terra. Ao partirmos, não levamos apenas fotos, mas admiração e curiosidade.
Os sussurros da montanha convidam a continuar a ouvir, aprender e questionar. A cidade ainda está à espera.